Entrevista. De hoje até o dia 28, temos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, dedicada à conscientização e mobilização da sociedade para os desafios enfrentados pelas pessoas com essa condição. Para debater esse assunto, estamos recebendo aqui no Momento Cidade Entrevista as psicólogas da APAE Caruaru, Lívia Menezes e Vitória Gonçalves. Sejam bem-vindas aqui à Cidade FM para a gente bater um papo sobre esse assunto que precisa ser pauta não só durante essa semana, mas sempre, né? A Vitória e Lívia, antigamente a gente falava desse público, né, das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, muito como pessoas que não podiam ter uma vida normal, né, que é considerado normal pela sociedade. E não é dessa forma, né? Mas para que isso aconteça, a sociedade precisa estar preparada para isso. Hoje, como é que vocês enxergam esses avanços nessa política relacionada a essas pessoas, as políticas públicas relacionadas a essas pessoas? Bom dia, fiquem à vontade aí para quem quiser começar. Bom dia. A gente sabe, né, que os avanços, eles existem, de fato, a sociedade, ela vem com esse olhar um pouco mais direcionado a essa demanda, que é uma demanda gritante e gigantesca. A gente vê aí nas escolas públicas, enfim, todas as instituições que atendem esse público, mas a gente sabe que ainda tem muito a caminhar, né? Infelizmente, as coisas ainda não funcionam da forma como a gente gostaria que funcionasse. Exatamente, né? A gente hoje tem um olhar diferente, né? Porque o capacitismo, ele existe, infelizmente, e assim, eles são muito capazes, muito. Então, quando a gente encontra essa realidade, todo esse cuidado com eles, a gente entende que eles são extremamente capazes de fazer tudo. Então, acolher como a APAE faz, né? Incluir eles em tudo, seja de tocar instrumentos a uma dança. Então, é onde a gente traz. E a Semana da Pessoa com Deficiência, ela tem essa visão de mostrar que eles são para além da deficiência deles, que eles podem fazer tudo o que eles querem e que a gente não tem que dizer, eles não conseguem. Eles conseguem, sim. Dentro do limite deles, certamente, mas eles vão além. Eu acho, Renata, para começar, que essa mudança do termo já é algo muito sensível e importante, né? Porque antes a gente chamava de deficiente, né? E hoje a gente trata pessoa com deficiência. Pode parecer apenas uma questão semântica, né? Algo menor, mas na verdade não é. Porque quando você fala deficiente, parece que você está tratando como se eles não tivessem a condição, como se fossem indivíduos com uma capacidade menor do que os outros. E na verdade limites todos nós temos, né? Todos nós temos. Então, pessoa com deficiência, eu acho que é mais apropriado, e isso já é uma forma de você enfrentar o capacitismo e esclarecer as pessoas de que eles têm espaço na sociedade e precisam ser respeitados. E né? a gente tem um exemplo os para-atletas, né? Sim, sim. Nós não fazemos. Exatamente. Inclusive, houve as Olimpíadas, né, das APAES de Pernambuco. Isso. E assim, gente, é um evento encantador, porque a gente se depara com inúmeros atletas, né, de diversas APAES de todo o Pernambuco, e vê a garra deles, assim, nos esportes, a torcida, eles se emocionam com a vitória, com a vitória dos colegas. Caramba, foi o meu primeiro ano participando das Olimpíadas, né, e eu fiquei extremamente emocionada em vários momentos, porque a gente via diversas pessoas com diversas condições, e todos ali, né, em prol do esporte, participando, e é muito lindo. Por isso que a gente sempre gosta de convidar a sociedade no geral a estar acompanhando a APAE nas redes sociais, para ficar ciente dos eventos que acontecem lá, porque são eventos riquíssimos. É muito gratificante, né, participar. Hoje, o que seria de mais básico, né, e que essas pessoas ainda enfrentam dificuldade? Um acompanhamento na escola, calçadas, acessibilidade, né? Porque a gente sabe que o assunto é muito amplo, né? As políticas públicas precisam estar aí mais eficientes, mas
ainda tem coisa muito pequena que ainda existe toda essa dificuldade, né? Exatamente. Às vezes a gente olha assim e diz, é tão mínimo, mas se torna tão máximo para eles. Né? Uma rampa, acessibilidade a muitas coisas. Então, há muita gente, né, a gente que é considerado normal, olha e diz assim, nossa, mas isso é tão mínimo, por que estão se afetando tanto? Mas, gente, é o máximo para eles. É algo que eles olham assim e dizem, nossa, eu preciso estar incluído nessa sociedade. Então, o básico hoje, ele se torna o máximo para eles. Então, por que eu não posso fazer uma rampa? Por que eu não posso ajudar? Então, para muita gente é frescura. É essa fala que falam, né? Uhum. Frescura. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas não, para eles é tanto. Para a gente é o mínimo, mas para ele é o máximo. É como se for usar essa fala. Para a gente é tipo, nossa, eu ajudei. Mas para ele é algo muito incrível. Se sentir incluído. Eu fiz aqui a busca para saber da semana, né? Uhum. E encontrei a lei que institui, né? A Lei 13.585 de 2017. E diz aqui que a lei visa, a semana, né, visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. E aí eu queria perguntar para vocês sobre esse ponto final. Preconceito e discriminação. O que essa semana traz de atividade para a gente vencer isso que ainda está tão presente? Então, dentro do cronograma, né, da própria PAI, os grupos, né, na PAI a gente tem diversas oficinas, né, grupo de dança, grupo de teatro, o grupo de música, e aí as escolas, por exemplo, a gente virou bem requisitado essa semana, porque as escolas entrando em contato para levar as apresentações, para que possa, né, ampliar o olhar dos alunos num todo. Às vezes, dentro da própria escola já existem aquelas crianças com algum tipo de necessidade especial. E aí é um momento importante, né, para a sociedade como um todo. Visualizar mesmo, né, ver, porque a gente escuta falar, mas nem sempre a gente tem aquela realidade próxima, a gente vê de fato as coisas acontecendo. E quando a gente consegue tirar as atividades dentro da APAI para o fora, né, o todo, as escolas, as instituições, a gente está ampliando o olhar da sociedade para que elas, de fato, enxerguem a causa. E o preconceito é um conceito prévio, né? Às vezes o indivíduo tem aquela ideia pré-concebida, mas ele nunca viu, ele não sabe, ele nunca conviveu com uma pessoa nessa condição. Exato. Quando ele convive, ele descobre que aquilo que ele pensava não tinha nada a ver, né? Às vezes até a gente, tipo, a gente não tem preconceito, né? A gente pensa dessa forma, mas aí a gente se depara com uma situação e faz, caramba, eu pensava diferente. Isso não deixa de ser um preconceito. Né? Vocês que estão o tempo todo com esse público, né? Antes de eu entrar, por exemplo, na equipe, né, da APAI, eu tinha uma visão que, ao meu ver, não era preconceituosa nem nada, mas quando eu cheguei lá, eu via que eu limitava muito a capacidade deles. E, caramba, como eles conseguem, né? A gente fica sempre impressionado. Quando tem os eventos, as atividades, que a gente vê eles dando tudo de si e, de fato, realizando atividades que talvez a gente julga que eles não seriam capazes, né? Assim, quem está de fora. Mas quando a gente começa a viver viver mesmo o dia a dia ali com eles, os trabalhos diários, a gente vê o quanto eles são capazes. E aí, é isso, né? A importância de estar levando eles para esses espaços. E o que é que vocês conseguem, assim, ouvir deles em relação aos desafios, ao que eles pensam, para aqueles que conseguem, né, verbalizar mais claramente? Sobre os desafios, o que é que eles querem, são pessoas que têm objetivo, como é o dia a dia de vocês? Eu estou há 1 ano na APAI, né, então eu tenho contato direto com os pacientes, porque eu atendo a grande maioria, e um dos objetivos deles é ser grande e assim, muitos objetivos, são muitas metas. E assim, como eu posso explicar? Eles não se limitam, independente. Eles vão atrás, eles estão sempre querendo estar dentro de tudo, como eu falei, de tocar um instrumento, seja pegar só uma baquetazinha e bater, a dançar.
Vou pegar um exemplo do ano passado no Nossa Arte, que é um evento que teve, e foi o meu primeiro evento. E foram de todas as APAES. Foi incrível de ver que pessoas cadeirantes, elas conseguiam fazer coisas que eu olhava e dizia assim, eu não consigo. Então, quando eu estou dentro da APAE, eles me trazem esse olhar de, tia, eu consigo. Tia, eu vou fazer isso. Tia, eu vou correr. Tia, eu vou participar das Olimpíadas. E tu vai correr? Vou correr, porque eu consigo e eu vou ganhar. Então, assim, eles não têm isso, eles não têm de se limitar de forma nenhuma. Eles simplesmente olham lá o desafio e eu vou fazer. Como eles enxergam, como eles enxergam a sociedade? Eles enxergam que são limitados pela sociedade ou isso nem incomoda? A grande maioria, sim. Alguns não compreendem tanto essas limitações que a sociedade impõe. De tipo, fulano não vai conseguir. Não, algumas coisas eles observam que sim. Mas acredito que por estar em uma instituição que acolhe tão bem, que dá a eles essa oportunidade, né, como a APAE e outras instituições, claro, eles não têm esse olhar de, eu não consigo. Independente que eu chegue e diga, você não consegue, eu vou te mostrar que eu consigo. Mas eles chegam a referir isso, olha, eu escutei desse ou daquele indivíduo lá fora que eu não consigo. Sim. Isso serve de combustível para eles? Principalmente no ambiente da escola. Por isso a importância de levar essa semana para as escolas. Porque lá é um ambiente em que eles convivem mais e que tem pessoas de diversos tipos. Então, sempre pontuam, você não consegue isso por isso, porque tu tem tal deficiência. Então, quando você leva essa semana para lá, as pessoas têm outra visão. Tipo, nossa, eu disse que fulano não conseguia e ele vai para além disso. Então, sim, eles têm, porque onde acontece mais esse tipo de capacitismo é nas escolas. É um ambiente, né, que são adolescentes, que praticam bullying, tem o preconceito, discriminação, que é algo que sempre vai existir, infelizmente. Mas levar para as escolas é mudar essa visão, é desconstruir esse pensamento e ajudar eles também a desconstruir que eles não conseguem. Eles conseguem, sim. Perfeito. Estamos conversando com as psicólogas da APAE Caruaru, a Vitória Gonçalves e a Lívia Menezes, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu queria falar agora um pouquinho sobre as atividades da APAE, né? A gente sabe o quanto é importante, né, e o quanto modifica a vida, né, dessas pessoas e dessas famílias, né, porque vocês estão em contato com a família, não é só com o paciente, né, porque envolve todo mundo. Né? Então, hoje na APAE a gente conta com diversos profissionais, né, diversas áreas. Né? Temos nós, as psicólogas, temos mais uma psicóloga, temos no atendimento clínico os fisioterapeutas, a fonoaudióloga, vai me lembrando, Vi. Tem o atendimento educacional especializado, né, nas salinhas de pedagógico. Temos as oficinas de música, de teatro, de dança, de pintura, de tela. É lindo, né? Às vezes a gente consegue até fazer algumas exposições com esse material que eles produzem lá. Informática também, temos, né, a oficina de informática. E durante essa semana, né, que vai do dia 21 ao dia 28, a gente tem um cronograma, né, dentro da própria instituição. Então, haverão dias que vão ter atividades dentro da instituição para os usuários e os seus familiares. E vai ter dias que a gente vai levar os usuários para atividades externas, né? Que, como a gente trouxe nas escolas, em outras instituições. E mais alguma coisa, Vi? Não, é mais isso mesmo. Né? Algo no espaço público, não? Praças, ruas, algo assim? Vai haver uma caminhada em Agrestina. E estamos também nos organizando para estar na Alep, lá em Recife, sim, né, com todos os usuários e seus familiares. Porque é importante. Não. Só aqui mesmo, de fato, são algumas instituições onde a gente vai levar, né, as apresentações e escolas também. E para participar, né, dessas atividades da APAE, né, não só os pacientes, as famílias, mas também os voluntários, né? Sim, importante. Sim, é muito importante a participação, né? De ir lá, de participar, de estar junto.
eu acho que esse é um momento que a gente tem que todo mundo se unir, como você falou lá no início, que não seja só essa semana, que seja uma mobilização para todos os meses, todos os dias. Mas que os voluntários seriam muito interessante estar lá, que pudesse levar para outros lugares. Né? Às vezes vai lá, faz uma ação, e aí, eu fiz a ação em tal canto, publica no Instagram, marca a PAI, que é muito bom também, né? Que aí vai divulgando, e as pessoas vão vendo, vão procurando. E aí, quando a gente pensa, essa semana virou a semana. A PAI está aberta a visitas? Sim. Qualquer dia, qualquer tempo? Sim. Tem que marcar agendamento? Como é que é? Isso, se puderem marcar, mas assim, a gente está sempre de portas abertas para toda a sociedade, instituições que queiram nos visitar, conhecer um pouquinho melhor como funciona o trabalho da PAI, conhecer os nossos usuários e seus familiares. E se quiser se voluntariar, como é que faz? Só entrar em contato, né, e procurar direitinho como funciona lá. Mas aí quais seriam as áreas de atuação para o voluntário? Olha, tanto na parte clínica, né, a gente tem voluntários da parte clínica, como voluntários de, eu quero ir lá contar uma história, né, para as crianças. Eu acho que é possível fazer essas atividades. É só entrar em contato direitinho com, né, a diretoria da PAI, e aí eles vão passar direitinho as informações, né, do que seria necessário. Mas a gente também recebe doações, né, Vi? Sim. Roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos, enfim, a gente está sempre aberta. A gente tem um projeto que é o Eletro Solidário, Isso. que a PAI ela recolhe esses eletros que a gente tem em casa parada, uma geladeira, vou descartar. Então, ao invés de descartar, entre em contato com a PAI, que a gente faz essa recaptação aí, a gente pega lá na sua casa e a gente transforma isso em renda para, né, dar continuidade aos projetos. Inclusive teve a feijoada da PAI, né? A Rádio Cidade também foi parceira. Funciona lá no bairro Petrópolis, né? Isso. Na rua Alzira Vidal de Oliveira, 448, no bairro Petrópolis, aqui em Caruaru. Telefone 3046-4576. Né? Isso. A PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que vem fazendo, sempre fez, né, um trabalho muito importante. Sim, e que faz a diferença nessas famílias, na vida dessas famílias. E a gente precisa falar sobre essas famílias, Sim. né? Porque quando a gente tem falado muito das crianças atípicas, né, e de como muda a rotina de uma família. E quando se tem a informação de que você vai receber, né, ali já no ventre, no caso de uma pessoa com deficiência, já consegue se detectar, então todo mundo tem que se preparar para que esse desenvolvimento seja o melhor possível, que essa pessoa esteja incluída e podendo ter autonomia na sociedade. Eu acho que é o principal desafio, né, meninas? Isso. A gente também faz um trabalho, né, voltado para as famílias no geral. As famílias são bem atuantes, né, dentro das atividades que a gente executa lá dentro da PAI, e a gente também tem um momento de cuidado para aqueles que cuidam. Então, existem oficinas geradoras de renda para as mães, e, enfim, os familiares que estejam lá levando aquelas crianças, e às vezes até adultos e adolescentes, né, que a gente não atende só crianças. E além das oficinas, tem também os grupos operativos, que a gente trabalha com esses responsáveis, né? Diversos temas, né? Desde a dificuldade, dos desafios, enfim, são temas diversos. A gente está ali, tem o atendimento psicológico também para as famílias, né? Não são só para as pessoas com algum tipo de necessidade especial, mas para as famílias no geral. E aí é uma comunidade bem forte, bem unida, que está sempre bem presente e atuante. Como é que é o acesso? Se eu sou pai de uma criança com deficiência, se é um adolescente nessa condição, gostaria de procurar a PAI, como é que é o acesso a esse serviço? Vai procurar, né, a diretoria, né? Se caso tiver o laudo, diagnóstico e tudo mais, leva. A gente faz uma triagem. Caso, não consigo, por enquanto, inserir nas clínicas, porque a gente tem demanda bastante lá, mas aí a gente consegue incluir nas oficinas e na salinha do AEE, que é o atendimento educacional. Vem gente de outras cidades para vocês sim, atenderem? Sim, vem sim. A gente tem das cidades vizinhas que vêm para PAI Caruaru. Tem uma ideia, uma estimativa de quantas pessoas hoje são atendidas? 200... Agora me fugiu.
Acho que 267. Por aí. Quase por aí, né? Tá próximo desse número. Isso. E uma fila de espera bem... Enorme. Considerável. Bem né? grande. Então, Uhum. por isso a participação da toda a sociedade, né, para esse projeto que é tão sério, né, tanto para voluntariado, né, quanto para doações, para participar dos eventos, para divulgar, né, nem que seja compartilhar uma postagem no Isso. Instagram, isso já faz toda a diferença. Inclusive, eu convido a todo mundo, né, que está nos escutando agora, a seguir a gente, né, nas redes sociais, né? O Instagram da PAI é a PAI Caruaru. E aí lá vai ser divulgada também a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, e todo mundo consegue ficar ligadinho em todos os projetos que a gente faz. A gente está lá divulgando, mostrando também como as atividades funcionam. Então, acho que é uma ferramenta legal que todo mundo consegue estar mais próximo da gente. Deixa eu só te perguntar, você falou sobre uma ida até a Assembleia, tem alguma pauta específica, algum deputado especificamente que vocês vão procurar, ou é muito mais uma sensibilização do poder Sobre o público tema, né? sobre o tema? Isso, é mais assim, para levar mesmo as famílias lá, mostrar, né, que são, assim, é uma pauta muito importante, né? E aí mostrar a força do movimento, né? Levar os nossos usuários de diversas APAES, né? Não só a PAI Caruaru, porque tem APAE em todo canto. Uhum. E aí, diversas APAES vão fazer esse momento de ir até lá. Tem É, algum com- deputado que vocês têm interlocução? No momento agora, eu não lembro dessa informação, mas, Então vão enfim. todos para a galeria acompanhar a sessão nesse dia. Isso. Muito Ok. bem. Vitória Gonçalves, Lívia Menezes, psicólogas da PAI Caruaru, falando sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio Obrigada a Cidade. vocês. Obrigada. Foi muito gente. importante, né? Uhum. Até a Sem próxima. Até. Vamos? Vamos. Ela chegou, viu? Ela, Aline Aline Souza e o Vai Vai